Então, meus queridos amigos, irmãos, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, mentalizando Jesus, nosso amigo, nosso mestre, envolvendo a cada um de nós, derramando as suas bênçãos de luz, nos fortalecendo para que o nosso entendimento do estudo possa nos dar a força necessária de aplicarmos em nossa vida tudo que vem do Evangelho de Jesus. Abençoa, Senhor, e permita que os teus mensageiros possam orientar a nossa irmã nesse noite, que ela nos esclareça e que todos envolvidos nessa boa vontade de aprender possam, através de todas as bênçãos recebidas, ter a gratidão por poder participar desses momentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Neide, você está com a palavra. Gente, boa noite a todos. A minha internet ela está um pouco instável, então se de repente começar a falhar, Valéria, você avisa que aí eu tiro a imagem que pesa menos, tá? Ok. Então que Jesus possa estar conosco nesse momento e que a gente possa conversar um pouco sobre o nosso querido livro, né? Nosso amigo Nas Pegadas do Mestre de Vinícius. Então, o tema hoje é sobre socialismo cristão. Então, para a gente estar relembrando um pouco o que é socialismo, eu trouxe, né, para a gente conversar, só assim, rapidamente, antes da gente entrar no texto, o que é socialismo. O socialismo ele nasceu lá no século XVIII, mais ou menos no século XVIII, por alguns pensadores, alguns filósofos, que eles começaram a observar que lá na Europa estava começando a criar-se um caos, né? E nesse caos todo era em relação às classes, né? A classe trabalhadora. Então estava começando a ter muita gente desempregada, muita gente com problema em relação à comida, em relação à moradia, tudo isso. Então esses pensadores que foram grandes filósofos da época, eles precisavam entender o que estava acontecendo e o que poderia fazer para ajudar a orientar essas classes, né? Então, eles começaram a pensar num sistema, né, um sistema político, econômico e social que pudesse ajudar ou orientar a classe trabalhadora. Sendo que, dentro desse contexto, né, eles tinham o princípio de igualdade social, aonde os bens de produção e os bens coletivos, né, pudessem atender a todos, ou seja, a classe trabalhadora, que na época eles chamavam de proletariado, e a classe burguesa, que era a classe dominante, que era o pessoal que tinha dinheiro, né, que eram os donos de fábrica, donos de fazendas, donos de terra. Só que, na verdade, essa igualdade, né, que eles estavam tentando, né, em relação à classe, essa classe trabalhadora e a classe burguesa, não deu certo. Esse pensamento deles de igualdade não deu certo. Então, surge como um socialismo utópico. Foi o primeiro estágio do socialismo. Então, é assim, utopia total, fantasia total. Aí, lá no século XVIII, aparece um outro filósofo, uma outra ideia, um outro pensamento, só que um pensamento mais radical. Ele viu que não tinha condições da classe trabalhadora e a classe dominante, né, a burguesia, ter igualdade através da passividade, né, a coisa passiva. Não tinha harmônica, não tinha condições. Então, ele criticava totalmente o capitalismo e, por ele ser muito radical,
ele achava que só através, né, da luta, ou seja, de uma revolução mesmo, da revolução de classe, o proletariado, né, a classe trabalhadora, aonde eles eram muito escravizados mesmo, eles não tinham direito a nada, né, nada em relação à remuneração era muito pouca, as horas de trabalho era muito forçado, eles chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Então, era uma classe que não tinha, eles não eram vistos, né, com merecimento, vendiam a sua força de trabalho, mas a remuneração era muito pouco. E a classe dominante, cada vez iam crescendo, né, cada vez mais enriquecendo e cada vez mais poderosa. Então, aparece esse filósofo lá no século XIX já, que só através da luta, né, só através da revolução, que aí também acontece a Revolução Industrial, que poderia se pensar em algo melhor para essa classe trabalhadora. Mas só que, como ele era muito radical, e ele, né, a partir desse momento que ele chega, e se chama Karl Marx, esse filósofo era o Karl Marx, e aí ele traz esse sistema, né, esse novo pensar do socialismo, que seria o socialismo científico, né? Aí a gente passa a conhecer como o socialismo marxista, só que não foi através de Marx, que muitas pessoas acham que o socialismo surgiu através de Marx, através de Karl Marx, não foi muito antes. Karl Marx ele aparece no século XIX, e o socialismo ele começa a vir a surgir com essas ideias de igualdade lá no século XVIII. E aí Marx ele vem com essa reforma, né, muito radical e muito bruta, né, porque só através da revolução, da briga, que poderia se pensar ou existir uma igualdade de produção coletiva. Mas aí surge a Igreja Católica. A Igreja Católica ela começa a ficar preocupada, porque ela começa a perceber que na Europa, né, já no século XIX, as coisas começam a ter um caos total. E ela fica preocupada porque as ideias de Marx é uma ideia muito bruta, né, que poderia acontecer um caos muito pior do que já estava acontecendo. E também a igreja, ela, além de fazer parte desse grupo, dessa classe da burguesia, porque a igreja ela tinha, né, muitos bens. A igreja ela possuía riqueza, ela possuía terras, e ela fazia parte. Mas só que a gente sabe que existiam, mesmo no meio dessa classe burguesa, que se preocupava somente com eles, existiam padres, né? Existiam pessoas boas, existiam padres bons, com bons pensamentos, que realmente eles queriam que o povo viesse a ter uma condição melhor de trabalho, de vida, né? de família, que eles pudessem ter o seu próprio sustento, não através de uma briga, através de uma luta, de um conflito de classe. Então, chega até o Papa, né? O Papa Leão XIII, e eles começam a pensar numa doutrina, nessa doutrina que pudesse ajudar essa classe trabalhadora. E qual seria essa doutrina, né? Que sistema, que trabalho eles poderiam fazer para estar ajudando esse povo, essa população, essa classe trabalhadora. Então, cria-se a doutrina do socialismo cristão. Então, o Papa Leão XIII, junto com outros padres, eles conseguem fazer ou elaborar um documento, e esse documento é elaborado pelo Papa Leão XIII, né, que se chama Encíclica Rerum Notarum, ou seja, é um documento aonde eles precisam colocar nesse documento que só através da religiosidade se conseguiria, né, essa igualdade em relação à sociedade. E aí, só que a religiosidade da época era a Igreja Católica.
Não existia outro com esse poder, com essa fortaleza toda. Então, eles começam a elaborar esse documento em 1891, e esse documento vem dizer, né, que a religião católica, através desse documento, que se diz que só a justiça social se dá através do amor e da moral cristã. E aí Marx começa a perder um pouco da sua força, né? Porque Marx ele diz que o governo ele tem que ser totalitário, ele tem que ser um governo mais forte para que possa dividir os bens junto à população, junto à sociedade, junto aos trabalhadores. Mas a igreja vê que isso não vai dar certo, e na forma prática, né, na teoria era uma coisa, mas na forma prática não iria dar certo. Por que não iria dar certo? Porque existia uma guerra. E nessa guerra poderia vir muita coisa ruim e até mesmo muitas mortes. O povo já estava numa situação complicada, de fome, né? de falta de moradia e sendo escravizado mesmo. E com essa luta toda, as coisas ficariam pior. Então, o Papa ele consegue estabelecer esse documento, né, que vai totalmente contra as ideias marxistas. E aí ele propõe, né, a igreja ela não se opõe a ajudar a população, e aí eles conseguem propor uma justiça social através do amor e da moral cristã. E a partir daí, a igreja ela também se coloca também, né, que ela tem uma grande parte em relação às coisas desiguais que estão acontecendo, essa injustiça social que está acontecendo. Então, através desse amor e dessa moral cristã, ela começa a pensar em como construir, né, e reconstruir e desconstruir esse pensamento radical. Então, ela busca, através lá dos burgueses, né, da época, através lá dos donos do capital, que são os donos das empresas, né, donos das fábricas, das terras, como ajudar esse povo. A partir daí começa a surgir a filantropia, porque aí começa a se vir o assistencialismo, porque eles começam a pensar como os donos de terra, os donos das empresas, das fábricas, poderiam ajudar dentro desse contexto, né? E criar elementos que pudessem ajudar os operários através de uma justiça mais, né, mais nobre, mais justa, mais igual, né? E aí, a partir daí, surge o assistencialismo e cria-se, né, dentro de uma doutrina cristã, dentro de uma doutrina em relação à Igreja Católica, o socialismo cristão, né? E aí vem, né, a gente começa eles começam a buscar melhoria para o povo dentro de uma sociedade, né, mais justa, né, mais igual, mas a gente sabe que não, né, nos dias vindo para agora, para os dias atuais, a gente sabe que ainda não existe, né, essa sociedade justa, né, essa forma de ver o povo da sociedade igualitária, né, com os meios de capital que são distribuídos de forma, né, o governo de forma igual. A gente vê que ainda não se tem esse trabalho ainda, vai durar ainda muito tempo. Aí, vindo já para o texto, né, nas pegadas do mestre, por Vinícius, ele tenta, né, nos mostrar, nos colocar como, mais ou menos, Jesus vem falando sobre essa injustiça social. Se a gente lembrar lá do tempo de Jesus, as injustiças sociais, a desigualdade social, ela já vem já muito, né, bem antes, até antes de Jesus. Se a gente lembrar que lá em Jerusalém e em Roma, existia muita gente na rua.
Existia por quê? Porque existiam os cobradores de impostos e as pessoas precisavam pagar os seus impostos, e quem não pagava seus impostos, né, acabava como? Acabava como a gente vê hoje, mais ou menos, pessoas que não conseguem pagar suas contas estão, né, de uma forma precária. O desemprego, né? Tem o desemprego, a falta de alimentação, a falta de moradia. E para que a gente possa entender um pouco melhor, Vinícius ele vem falando sobre o óbolo da viúva, já na página, né, já no texto dele, Socialismo Cristão. Ele conta que Jesus sentado próximo do templo, e é onde tem um gasofilácio, que era onde as pessoas colocavam suas oferendas para ajudar o templo, né, aquilo que eles ofereciam, seu dinheiro, suas moedas, seus ouros. Aí Jesus, junto com seus companheiros, com seus apóstolos, eles estavam observando as pessoas que estavam colocando ali, né, o seu dinheiro. E ele via que as pessoas que tinham mais bens, né, mais dinheiros, que se chamavam de ricos da época, eles colocavam aquilo que eles possuíam e que não iriam fazer falta, aquilo que eles tinham até a mais, né? E as pessoas que tinham poder aquisitivo menor, eles colocavam aquilo que eles tinham. Aí ele observa que chega uma senhora, que ele chama, na época eles chamaram de uma viúva, né? Uma senhora que era viúva, abriu a sua bolsa e colocou 2 moedas. E aí Jesus chama seus apóstolos para conversar e fala que ela colocou aquilo que ela possuía no momento, que ela era aquilo que ia ajudar, que ajudava ela no seu sustento, e que ela nada possuía a não ser aquelas 2 moedas. Ou seja, aquela pessoa que colocava ali a sua riqueza, o seu dinheiro, elas nem refletiam no que elas estavam colocando, né? Elas colocavam por colocar. Estava sobrando e colocavam. Elas não estavam refletindo nisso, né? Agora, aquela senhora, aquela viúva, ela colocou aquilo que ela refletiu e viu. É o que eu tenho, é o que eu posso ajudar no momento, mesmo que seja para o meu sustento. Então, Vinícius ele fala, né, que Jesus usa a palavra mesquinha na oferta, né, que as pessoas davam, porque as pessoas não refletiam, né, no que elas desejavam dar para alguém, né, que a gente dá aquilo que está nos sobrando. A gente não dá aquilo que a gente está... eu vou tirar esse pedacinho aqui, vou distribuir, eu vou dividir. A gente não dá para dividir. A gente dá, na maioria das vezes, ou quando passa alguém e nos pede alguma coisa, toma, estou dando para poder me livrar rapidamente da situação. Estou dando para me livrar rapidamente daquela pessoa que está ali me pedindo alguma coisa quando encontro alguém no meio da rua, fazendo essa comparação com o óbolo da viúva. Agora, quando eu paro, como aquela senhora, aquela viúva pega 2 moedas, que é aquele sustento, né? E ela tem essa reflexão sobre isso, que aquilo pode até lhe fazer falta, mas existem pessoas que de repente estão precisando muito mais do que ela, e quando eu dou algo para alguém na rua, seja onde for, eu estou refletindo que aquele irmão naquele momento, ele pode estar precisando não somente do dinheiro, mas eu estou dando aquilo que eu posso dar. Eu posso dar um abraço, né? Não agora no meio da pandemia, mas né, sem falar da pandemia. Eu posso dar um abraço, eu posso dar um beijo, eu posso dar uma fala, eu posso emprestar o meu ouvido, que é esse momento da reflexão. O que eu posso dar? Nem sempre é o material. O material, lógico, é bom, vai suprir a necessidade daquela pessoa naquele momento, tudo bem. Mas só que não era isso que ele estava querendo dizer, né? Não era isso que aquela senhora estava colocando. Aí, no outro parágrafo, ele vem falando que o dinheiro tem um valor puramente convencional. E o Vinícius ele vem fazendo vários questionamentos. Ele faz esses questionamentos em relação à profissão e o trabalho de cada pessoa. Eles têm o mesmo sentido, ou seja, eles têm o mesmo valor. Se uma pessoa é formada, vamos supor, num engenheiro,
que faz lá o projeto do edifício, mas aquela pessoa que está com a força, com o músculo, que vai lá e levanta o edifício. Eles não têm o mesmo valor? Sim, cada um, né, dando a sua parte e o seu valor. Aí ele fala assim, o que de fato representa o valor real são as nossas energias, quando em plena atividade, e dessas energias que surgem as cidades, as metrópoles, como todas as suas expressões. Aí ele fala ele vem falando do progresso, das energias das pessoas. Eu não vou ler o texto todo porque é muito grande, só estou tentando pegar para que a gente possa entender. Então, o que ele está tentando fazer nesses questionamentos é que, muitas das vezes, o que se coloca em relação a essas classes, essa desigualdade de classe, né, é o valor que as pessoas dão à questão intelectual de um sujeito, né, do que aquela pessoa que também tem lá a sua disponibilidade de trabalho, a sua força de trabalho, a sua energia, que acorda, que pega o seu ônibus, né? E que também tem que ser valorizada. Lógico que não vai comparar um salário com o outro, mas por que essa pessoa, por que esse trabalhador, ele também não possa ter esse salário, né, digno? Ele vem falando sobre isso. Por que esse operário não tem esse salário digno? Ele fala, o operário jardineiro se despende o máximo de seu esforço no desempenho dos seus modestos labores. Devem perceber uma remuneração mais ou menos equivalente àquela que percebe os intelectuais. Porque se o jardineiro e o jornaleiro, né, os dois operários, eles têm lá, vem da sua força de trabalho, eles têm toda a sua dedicação, né, enquanto a sua profissão, por que o outro, que é mais intelectual, que ele vem falando do advogado, ele vem falando do engenheiro, porque o médico, até sobre o médico ele fala, o médico, ele trabalhando, curando ou não um paciente, ele vai receber ele fala que ele vai receber nota alta. O advogado, num simples parecer, ele vai ganhar também uma nota alta. E tantos outros também vão, em relação à sua questão intelectual, eles vão receber um patamar alto. E por que um operário, né, que se desprende também, que tem o seu valor, ele também não recebe isso? Por que essa desigualdade? Aí ele faz uma série de questionamentos que são... Neide, você está com 8h25, tá? 4 minutos, Tá. praticamente. Tá. Aí ele fala aqui, para terminar, né, que todos têm, né, as suas necessidades, que todos precisam entender em relação à questão intelectual. Isso não faz das pessoas mais ou menos do que o outro. O que faz em relação, que as pessoas possam entender em relação à justiça social, é que todos são iguais. Iguais, né? Mas em relação aos seus valores. Que as pessoas têm o seu valor. Que o dinheiro é meramente, né, uma questão que ele fala aqui no início, convencional. Mas por que as pessoas ainda se prendem à questão intelectual? Porque eu estudei 6 anos, eu tenho que ganhar mais. Se eu estudei 2 anos, eu não estudei, eu tenho que ganhar menos. E ele fala aqui também, né, que o capital e o trabalho, o cérebro e o músculo, que até aqui viveram em constantes atritos, e tudo tem a lucrar fazendo as pazes, sob o égide bendito e puro do cristianismo. Deve-se emanar vivendo em perfeita harmonia, como fatores que são progresso material e moral da humanidade. E bem-aventurados serão aqueles que em minha doutrina, não encontrarem motivos de escândalo, preveniu o Senhor, ou seja, o Senhor é Jesus. E ai daquele que faz o escândalo, é necessário sim, mas ai daquele que faz o escândalo. Aí, só para terminar, no livro lá dos Espíritos, na pergunta 806, mais ou menos, ele fala da desigualdade social, né? Ele faz a seguinte pergunta, Kardec, para os Espíritos. É lei
da natureza, a desigualdade das condições sociais, ele fala que não, que a desigualdade social é lei do homem, não de Deus. Aí ele pergunta, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Ele fala que os espíritos falam que é eterna é só a lei de Deus. Então, tudo isso que a gente vê não vem de Deus. Né? Toda essa desigualdade não é de Deus. Toda essa desigualdade é do homem, é da lei do homem. Sendo que nós, enquanto espíritas, sabemos que essa desigualdade social vai acabar? A gente sabe que não. Por quê? Porque existe a lei da reencarnação. Se nós acreditamos na lei da reencarnação, o que nós fizemos lá no passado? Né? Mas isso não significa que os governantes eles têm que usar de justificativa para não ser justo com a classe menos favorecida, ou seja, com a sociedade, com a população, com o povo, né? E continuar com essa situação de separação, de desigualdade. E que só através, né, do olhar, só através do respeito, só através da gente perceber que todos nós temos capacidade, que todos nós temos a possibilidade de crescer, entre aspas, né, de forma igual. Mas ele não fala de crescer de forma igual, né, porque todos nós, de alguma forma, temos as nossas questões íntimas, né, somos essas nossas questões que nos levam à desigualdade, mas ele não fala dessa desigualdade na questão das classes. Essa classe que ele fala precisa se unir. E só através dessa união, onde as pessoas possam viver de forma digna, recebendo salários dignos, né, se respeitando, que era a proposta da religião católica, né, essa questão moral, que só através do amor, né, as pessoas vão conseguir crescer, que seguindo os ideais do Cristo, é que a gente vai conseguir, né, de alguma forma, melhorar diante da sociedade, onde esse capital possa ser distribuído de forma igualitária. Então, Neide, você faz a prece agora, que eu botei 5 minutos a mais, mas eu tenho medo de dar zoom, tá? Tá bom. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Que a gente possa, Senhor, junto contigo, os seus ideais, que o nosso objetivo é seguir os seus ideais. Os ideais do amor, da fraternidade, né, da solidariedade, e que possamos, cada vez mais, juntos, aprender a conviver e olhar para o outro com mais respeito e serenidade. Amparai-nos, Mestre Jesus, a todos nós que aqui estamos, aprendendo sobre essa doutrina que nos conforta e nos consola. E essa doutrina que nos impulsiona e nos mostra que cada vez mais possamos ser melhores a cada dia. Fica conosco, Mestre, e nos guarde, hoje, agora e sempre. Essa menina não falava, né? Você não sabe como é difícil. Mas a menina não falava, né? Obrigada pela aula sobre socialismo, né? E acho que na sua prece você fechou muito bem, a meu ver, a questão. Nós precisamos ter mais respeito pelo outro e valorizar, né, o outro, cada um, como o Vinícius colocou no texto, dando o que realmente lhe cabe naquela situação. Porque nós sabemos pela doutrina que os nossos atos anteriores vão interferir nessa questão social pela qual a gente passa hoje, né? Cada um de nós dentro das suas dificuldades. Mas isso não nos impede de que a gente tenha uns pelos outros respeito e valorize, que cada um está no lugar que é necessário estar e que tem que ser valorizado e respeitado, porque só valorizar e respeitar o que está com o anel do dedo, o que tem o diploma estampado na parede, não é? Porque aquele que às vezes está naquela situação, neste momento, aparentemente, bota aspa, mais inferiorizado,
pode ser muito melhor do que aquele outro que está com o anel no dedo hoje. A gente sabe muito bem isso pela doutrina, né? Então, acho que foi assim, bem explorado, e você trazer esse histórico do socialismo para a gente se situar também foi muito legal. Já sabe que terá cadeira cativa, né? Desculpa, mas aqui o texto é muito grande, né? Muito longo. Aí o assunto é muito complexo, e é polêmico até, né? também, né? E complexo, tem tantas coisas, né? Tantas sociedades, inclusive modelos sociais, desde os primeiros cristãos, né? Então, eu acho que o importante realmente é a gente lembrar do modelo primário, né, dos primeiros cristãos, que tinham tudo em comum. E o óbolo da viúva que você traz, né, tão importante, porque Jesus coloca ali, né, ela deu tudo que ela tinha. Então, às vezes, a gente, né, se engrandece, né, com diplomas, com títulos, com tantas coisas, e a gente dá, muitas vezes, o excesso, né? Aquilo que está atrapalhando até. Né? E ela deu realmente porque ela queria dar, ela queria ajudar. E muitas vezes a gente dá para dizer que está dando, para que o outro veja, seja reconhecido, né? A gente manda um caminhão de água com uma faixa, estou entregando água para você. Quer dizer, qual é o dá peso resto, maior? Né? Outro dia até a gente estava então dá o resto. Falei, gente, eles deram o resto, deram lixo. E não o que uma tinha, coisa, né? também que às vezes a gente precisa pensar na questão até que a gente dá alguma coisa para alguém na rua quando nos pede, né? Que é a questão, eu não gosto de falar essa palavra, mas é a esmola. Às vezes a gente dá porque a gente quer se livrar da pessoa, toma, entendeu? Mas às vezes não é aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. A gente refletir, né, justamente nessa questão do óbolo da viúva, refletir como a gente está dando, por que a gente está dando, né? Se é aquilo ali mesmo que a gente precisa dar. Porque às vezes não é o material, às vezes não é o dinheiro. Às vezes a pessoa só precisa ser acolhida. Né? Às vezes até um amigo que esteja passando pela necessidade, que a gente às vezes não vou nem conversar com ele porque eu não posso ajudar, não posso dar, mas ele precisa ser acolhido de alguma forma.